Seja bem-vindo! Meu nome é Vitor Vasconcelos, eu sou mestrando no programa de pós-graduação de Fonoaudiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e pesquisador da base de audição e linguagem do LAIS, coordenado pela professora doutora Sheila Balin, que participou comigo no processo de construção dessa web palestra. Hoje vamos falar mais sobre zumbido, com o tema Grilo ou Cachoeira? Qual o tamanho do seu zumbido? Nosso objetivo nessa web palestra é conhecer a classificação dos zumbidos e conhecer também os processos de avaliação desse sintoma. Se você não tem a definição de zumbido ainda, eu recomendo que volte na palestra do mês passado para que possa conhecer mais. Porém, vamos falar rapidamente aqui sobre o que é o zumbido e quais as suas divisões. O zumbido é o sintoma de percepção auditiva de um som sem presença de fonte externa e pode ser classificado de diversas formas. Então, a primeira coisa que a gente vai falar agora é quais os tipos de zumbido. A primeira forma é utilizada também para organizar e classificar. Ela categoriza zumbidos primários dos zumbidos secundários. Os primários vão surgir de uma forma neurosensorial, com causas não identificáveis, ou por perdas auditivas. Para saber mais causas, você pode voltar lá na web palestra anterior que a gente falou bastante sobre as causas do zumbido. Já as secundárias estão relacionadas com alguma etiologia conhecida. Ambos podem se apresentar com diferentes frequências de exposição ou até mesmo de intensidade. Outra forma de classificar o zumbido está relacionada com o tempo do início desse sintoma. Por quê? Se ele for de início a menos de 6 meses, então a gente tem aqui esse marco de 6 meses diferenciando o zumbido agudo do crônico. Quando você tem um zumbido agudo, depois daquela festa que você acorda, ficou em frente à caixa de som e está tudo apitando, existe a possibilidade dessa sensação desaparecer sozinha, sem nenhuma necessidade de tratamento. Já se há um zumbido crônico, que ele dura mais de 6 meses, que ele persiste às vezes por anos, é necessário uma avaliação, um tratamento. Então, a gente vai diferenciar muitas vezes a causa e prognóstico com base no tempo de início do estímulo, do zumbido. E esse zumbido ele pode aparecer de forma rítmica, que vai estar muitas vezes ligado a origens vasculares, musculares, de tubo auditivo ou até hipertensão, e não rítmico, que vai estar mais ligado a questões auditivas. Então, tem alguns pacientes que podem até relatar mudança de rítmico para não rítmico ao longo do dia, ao longo do tempo de exposição do ruído, mas ele vai se apresentar em uma dessas formas. Falando ainda em alguns casos vasculares e musculares, por vezes eles podem ser escutados por outra pessoa além do paciente com o zumbido. Esse barulho fantasma que muitos não escutam, mas que o indivíduo percebe de forma incômoda, ele pode ser escutado devido à sua causa. Pode ser um movimento do sangue passando por vasos perto da orelha, pode ser a contração muscular indesejada, e esses zumbidos vão ser classificados como objetivos, eles podem ser percebidos pelo examinador. Já aquele zumbido que só o paciente consegue relatar, que ninguém mais consegue escutar, ele vai ser classificado como subjetivo. Então, a gente vai ter também essa classificação entre objetivo e subjetivo. É importante ressaltar a prevalência dos casos de zumbido. Estima-se que
15% das pessoas no mundo sofrem com zumbido. Ou seja, quando a gente junta assim, um grupo de 10 pessoas, é provável que uma tenha zumbido. E quando a gente restringe essa população ao público idoso, a gente tem uma estimativa de 35%. Ou seja, a cada 10 idosos, 3 no mínimo vão apresentar a queixa de zumbido. Então, é uma prevalência alta e precisa de intervenção. Então, se o paciente chega até mim com a queixa de zumbido, o que eu posso fazer? O que eu devo avaliar para um possível tratamento? Uma das primeiras coisas que podemos avaliar é questionar esse sujeito qual o tipo de zumbido dele, com o que ele se parece, se é uma cachoeira, um grilo, um apito, chaleira, TV fora do ar. Aparece todo tipo de justificativa, de tentativa de explicação. Mas é importante pesquisar esse tipo, pois podemos identificar os zumbidos pulsáteis e já pensarmos em doenças vasculares ou musculares. Nesses casos, é importante avaliar se há ritmo entre os batimentos cardíacos e a sensação auditiva. Quando não, é necessário investigar uma possível mioclonia. O tempo do início dos sintomas também pode auxiliar na identificação de zumbidos com modificações neurosensoriais, porque elas têm um caráter mais crônico. Então, quando eu tenho um paciente que tem esse sintoma há mais de 6 meses, eu já posso estar pensando numa questão mais auditiva e estar fazendo toda uma avaliação voltada para essa linha. Então, a gente pode perguntar também se esse zumbido ele é contínuo ou intermitente. Então, se ele está ali o tempo todo ou se ele começa agora, ele para, ele volta mais tarde. Quando ele volta, será que ele varia conforme alguma posição de cabeça que eu viro, que eu inclino? Será que com o nível do estresse ele aumenta? Será que diferentes ruídos no ambiente fazem ele ficar mais forte ou mais fraco? Tudo isso pode indicar diferentes direções na nossa hipótese diagnóstica. Então, tudo isso precisa ser avaliado. Importantíssimo é descobrir de que lado vem o zumbido. Se ele é bilateral, se a sensação do zumbido fica presa dentro da cabeça e não tem uma orelha específica, se é unilateral, de que lado, se de cada lado escuta de uma forma. Por que tudo isso? Porque zumbidos assimétricos ou unilaterais estão comumente ligados a doenças retrococleares e devem ser investigados como uma perda auditiva unilateral ou assimétrica. Então, relembrando a palestra sobre as etiologias do zumbido, o schwannoma vestibular é um tumor que vai aparecer após a cóclea, na região do nervo auditivo, e precisa ser identificado logo. Ele é uma das principais causas do zumbido unilateral. Outra questão que a gente também não pode esquecer de perguntar ao nosso paciente é sobre fatores associados, como vertigem, tontura, a perda auditiva, se ele tem exposição ao ruído ou teve exposição ao ruído, se ele tem a sensação de plenitude auricular. Por quê? Porque a gente tem que avaliar esse paciente como um todo, ver esses fatores associados, porque eles podem estar agravando o zumbido, ou às vezes o zumbido pode agravar esses fatores, e tudo isso precisa ser analisado. Então, será que o zumbido melhora em algum horário ou piora
em algum lugar, ou com alguma situação específica. Geralmente, pacientes com zumbido apresentam piora em ambientes silenciosos. Por exemplo, chega de noite, na hora de dormir, está mais silencioso e ele aparece. O zumbido brota e fica impossível de dormir por conta disso. Um dos sintomas gerados pelo sintoma do zumbido é a insônia. Então, por essa variação com o ambiente, a gente vai ter também outros fatores associados. E em crises de ansiedade e depressão também podem ocasionar essa piora do zumbido. E durante o uso de antibióticos, diuréticos ou quimioterápicos específicos, a gente também pode ter um desencadeamento dessa sensação. Então, outra pergunta que a gente tem que fazer é relacionada aos hábitos e dietas desse paciente. Será que ele consome muito álcool? Será que ele fuma? Será que ele consome muita cafeína, muito chocolate? Ou, pelo contrário, há quanto tempo ele não come? Será que ele está em jejum? Tudo isso pode fortalecer o sintoma do zumbido, porque vai ocorrer um desequilíbrio nas bombas de sódio e potássio, que são responsáveis por todo o nosso organismo, mas principalmente pelos potenciais de dentro da cóclea, que vai receber esse estímulo auditivo, e nesse desequilíbrio pode desencadear o zumbido. Então a gente também tem que questionar se esse paciente tem hipertensão, se ele tem diabetes, dentro daqueles fatores associados, dentro dos hábitos, porque se ele tem um risco de diabetes, se ele está consumindo muito açúcar, a curva glicêmica dele sobe, e isso vai gerar um aumento do zumbido. Então, somando todos os fatores juntos, tudo ocorre num momento único de avaliação para complementar, para completar, na verdade, aquela visão holística sobre o paciente. E é claro que essa avaliação não vai ser feita só por uma pessoa. Também é recomendada uma avaliação médica de forma generalizada, de preferência um otorrinolaringologista para fazer a análise da cavidade oral, da orelha e do nariz, para avaliação também de pares cranianos com o neuro, para identificar possíveis etiologias centrais. Nas orelhas, nós podemos ficar atentos a vermelhidões em orelha média para possíveis alterações vasculares. Já dentro das avaliações físicas, podemos destacar o exame de articulação temporomandibular, pois a disfunção dessa articulação pode gerar não só o zumbido, como vários efeitos auditivos colaterais. Então, aquele paciente com a DTM, com a disfunção da articulação temporomandibular, vai ficar com aquela trava na boca, aquela dificuldade maior para abrir para a expansão da cavidade oral, e muitas vezes ao fazer o movimento pode gerar dor, pode gerar um aumento do zumbido, pode gerar outras sensações incômodas que precisam ser trabalhadas. Então, e às vezes só resolvendo a articulação, o zumbido já passa. Na avaliação da cavidade nasal, a gente tem a nasofibroscopia, que pode avaliar o movimento involuntário, principalmente do palato mole. Então, se a gente está suspeitando de mioclonias, de movimentos musculares involuntários, a gente pode estar realizando esse exame, o otorrino pode estar realizando esse exame para um diagnóstico diferencial. Um recurso indispensável no processo avaliativo são os questionários aplicáveis. Por quê? Porque eles são ferramentas que vão possibilitar mensurar, quantificar esse zumbido.
o que vai facilitar a compreensão das implicações do zumbido na vida daquele paciente. Ou seja, é uma questão que se torna bem personalizada. O mais conhecido é o Tinnitus Questionnaire, que vai avaliar essa relação do zumbido com essas atividades de vida diária, as AVDs, e ele é composto por 52 questões. Então ele é bem extenso, bem completo, mas ele também tem uma versão reduzida, que é o Mini Tinnitus Questionnaire, que ao invés dessas 52 questões, vai ter 12 para avaliar essas relações de zumbido com AVD e pode ser usado num processo de triagem. Outro instrumento bem utilizado é o Tinnitus Handicap Inventory, também conhecido como THI, que ele já tem a sua validação para a língua portuguesa e faz uma pesquisa abordando áreas que são denominadas de emocional, funcional e catastrófica, avaliando a forma mais específica quais limitações do paciente com a queixa do zumbido. Então isso pode analisar onde intervir primeiro. Por quê? Porque o zumbido, por ser um sintoma que está relacionado a fatores muito profissionais, ele também vai ter tratamentos multiprofissionais. Então, posso estar encaminhando para um psicólogo quando eu vejo que o lado emocional está muito afetado, está realmente em destaque para aquela queixa, e eu posso estar trabalhando a questão de funcionalidade, pensando em estratégias para possibilitar uma melhor qualidade de vida funcional para aquele paciente. Então, isso vai guiar também a minha estratégia de tratamento. Uma ferramenta de fácil utilização é a escala analógico-visual. Então, de 0 a 10, o paciente pode identificar por meio de uma régua padronizada, como vocês estão vendo, qual o nível do seu incômodo. Também é utilizada para outra situação, como queixa de dor. É interessante lembrar que o zumbido é considerado o terceiro pior problema que pode acometer um ser humano. Ele só fica atrás da dor intensa e intratável e da tontura também intensa e intratável. Lembrando que, como uma das causas do zumbido primário é a deficiência auditiva sensório-neural, é necessário realizar uma audiometria para identificar possíveis graus, tipos e configurações da perda auditiva. Se possível, testar também altas frequências, que vão de 9 a 20 mil Hz, e, claro, realizar a acufenometria, que é um exame subjetivo no qual o paciente informará por comparação de estímulos a frequência e intensidade mais próxima do seu zumbido. Então, fazendo analogia aqui com a batalha naval, primeiro a gente vai buscar nas colunas qual é a coluna da frequência mais próxima do zumbido e então localizar na intensidade, né, pelas linhas onde mais se aproxima do zumbido. Para avaliar a integridade das vias auditivas, alguns exames complementares podem ser necessários, como as emissões otoacústicas e o potencial evocado de tronco encefálico, PET, para o diagnóstico diferencial de alterações retrococleares. Também é possível, em outros casos, o uso de exame mais raro, como o potencial evocado auditivo de longa latência, para avaliar relações com atenção ou com memória auditiva. Também pode ser utilizado o potencial evocado miogênico vestibular, o VEMP, que vai avaliar a participação dos otolitos responsáveis pelo nosso equilíbrio, ou ainda o uso da eletrococleografia para investigar uma possível hidrópsia endolinfática na região da cóclea.
Alguns exames de sangue podem ser solicitados para avaliação de taxas como glicemia, zinco, colesterol e outras vitaminas que em falta ou excesso desequilibram o nosso organismo como um todo, incidindo no sistema auditivo. Então, a avaliação, mais uma vez, é multiprofissional. A gente vai ter a participação do fonoaudiólogo, vai ter a participação do otorrino e também de uma equipe de técnica de enfermagem para fazer essa coleta de sangue, para fazer essa análise por biomédicos. Então, muita gente está envolvida nesse processo de avaliação do zumbido. Se for considerado necessário para o diagnóstico, também poderão ser solicitados exames de imagem, como raio-x, avaliando possível compressão dos vasos em nossa cabeça, ou tomografias para identificação de alterações na orelha média interna que não são visíveis pela meato ou otoscopia, ou até mesmo a ressonância magnética para diagnóstico diferencial da perda auditiva retrococlear, nos casos de zumbido unilateral ou bilateral assimétrico. Também podem ser solicitados outros exames não tão rotineiros, como a angiotomografia, que é o exame padrão ouro para a identificação de zumbidos pulsáteis. Devido aos diversos fatores, há muitas formas de se avaliar o zumbido, e não necessariamente serão realizados todos esses exames em um paciente com queixa de zumbido. Isso vai depender muito da anamnese bem feita, bem detalhada, conseguindo classificar esse zumbido e chegar num diagnóstico preciso. Mas, em caso de sintoma, uma equipe de saúde auditiva deve ser consultada o mais brevemente possível, pois quanto mais cedo o tratamento começar, melhor para o paciente. E está na hora da revisão. Vamos lá fazer algumas perguntinhas para a gente fixar o que aprendeu hoje. Qual dessas classificações de zumbido está equivocada? A. Primário ou secundário. B. Objetivo ou subjetivo. C. Agudo ou grave. E D. Rítmico ou não rítmico. E a resposta equivocada está em agudo ou grave. Então, o correto, mais adequado para a classificação seria agudo ou crônico, que se refere ao tempo de início da sensação de zumbido. A opção A, primário ou secundário, está correto, está relacionada à causa do zumbido. Então, quando você tem uma causa conhecida, geralmente vascular, muscular, você tem o zumbido secundário. Quando você tem um zumbido primário, ele tem causa desconhecida ou relacionada às vias auditivas, perda auditiva neurosensorial. A opção B, objetivo ou subjetivo, está relacionado ao que o examinador consegue avaliar. Se ele consegue escutar aquele estímulo também, de alguma forma, esse zumbido se caracteriza como objetivo, se não, subjetivo. E o rítmico ou não rítmico vai depender da apresentação dessa sensação no paciente. Qual desses exames melhor auxilia na identificação de zumbidos pulsáteis? Opção A, raio-x. Opção B, tomografia. Opção C, ressonância magnética. Opção D, angiotomografia. E a resposta correta é angiotomografia. O raio-x ele vai ajudar na visão de uma compressão de vasos. A tomografia ela vai ajudar a identificar alterações de orelha média interna e a ressonância pode estar ajudando no diagnóstico diferencial da perda auditiva retrococlear. Já a angiotomografia vai ser realmente o exame padrão ouro, é o melhor desses exames para identificar os zumbidos pulsáteis. Qual dessas informações é verdadeira? A. O zumbido primário nunca será subjetivo. B. O zumbido pode piorar no silêncio. C. O zumbido rítmico é causado pela exposição constante a músicas. D. O zumbido deve ser avaliado apenas por um fonoaudiólogo.
E a resposta correta, tá fácil essa, opção B, o zumbido pode piorar no silêncio. O zumbido primário, como ele não tem causa conhecida, também pode ser subjetivo, e assim como nos casos de perda auditiva, geralmente vai ser subjetivo. Ele é mais subjetivo quando ele tem outras questões, quando ele é mais secundário, como questões vasculares ou musculares. O zumbido rítmico, ele é causado pelas questões mais de zumbidos objetivos, vasculares e musculares, também pulsáteis. Então, não é a exposição constante a músicas que vai dar ritmo ao seu zumbido. E o zumbido deve ser avaliado por uma equipe multiprofissional. Então, é o fonoaudiólogo com o otorrino, com o neuro, com o biomédico, com o enfermeiro, com o psicólogo. Então, tem muita gente envolvida nesse processo de avaliação. E o zumbido pode sim piorar no silêncio, dependendo do paciente, do ruído ambiental, que se torna mais evidente o zumbido, geralmente à noite. Qual dessas perguntas não fazem parte da avaliação do zumbido? Opção A. Já realizou tratamento para zumbido anteriormente? Opção B. De que lado você sente seu zumbido? Opção C. Como você descreveria o seu zumbido? Opção D. O seu zumbido piora em algum horário do dia? Essa é uma pergunta mais difícil, mas a opção mais correta seria: já realizou tratamento para zumbido anteriormente? Porque para avaliação desse zumbido, as outras perguntas são mais necessárias. Essa já é mais voltada realmente para o tratamento, é uma questão posterior. Também pode ser feito direto na anamnese para a gente entender o caso, mas ela não vai diferenciar tanto o tipo, a classificação desse zumbido. Então, essas foram as referências utilizadas. Eu espero que vocês tenham conhecido mais sobre os tipos e processos de avaliação do zumbido. Muito obrigado por acompanharem até aqui e até a próxima.